E o Flamengo pode conquistar o Campeonato Brasileiro antes mesmo da final da Libertadores da América. Quais são os cenários para que isso aconteça? Eu vou falar sobre isso e muito mais nesse vídeo, mas antes quero pedir a você, irmão rubro-negro, irmã rubro-negra que ainda não segue o canal Dom Ian Saudações Rubro-Negras, por favor, siga o nosso canal, deixa o like no vídeo, isso é muito importante para que nós possamos chegar a mais irmãos rubro-negros, mais irmãs rubro-negras espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. Olha, antes de falar sobre o que precisa acontecer para que o Flamengo possa ser campeão brasileiro de modo antecipado, tal como aconteceu em 2019, eu preciso falar sobre os pendurados que o Flamengo tem. Porque o Flamengo, que agora é líder com 3 pontos de vantagem, tem que tomar muito cuidado nessa reta final. É como eu venho falando ao longo dos vídeos que eu tenho gravado. Quem errar menos vai levar. Se o Palmeiras errar mais, a probabilidade é de que o Flamengo ganhe. E se o Flamengo errar mais, cometer mais erros estratégicos dentro e fora de campo, é provável também que o Palmeiras venha a ser campeão. A lista de desfalques do Flamengo pode aumentar depois da partida contra o Fluminense, porque o Flamengo tem ao todo os seguintes jogadores pendurados: Danilo, que não vai jogar, né? Não vai jogar porque está com a seleção brasileira. Léo Pereira, esse sim foi titular contra o Sport, deve ser titular também contra o Fluminense. Everton Araújo, ainda não se sabe, acredito eu que não será titular contra o Fluminense. Pulgar também está com a seleção, embora haja um esforço para tentar trazê-lo. Alan não vem jogando. Saul, esse foi titular, deve jogar outra vez. Jorginho estava machucado com lesão na coxa, já está treinando em campo e é provável que jogue amanhã contra o Fluminense. E Luiz Araújo, esse também, que sempre salva o Flamengo, chuta muito bem de fora da área, fez o primeiro gol contra o Sport, esse deve jogar. Então, é muito importante que o Flamengo, estrategicamente, evite que esses jogadores recebam cartão amarelo para que eles possam continuar nessa sequência de jogos tão importantes. O Flamengo enfrenta o Fluminense amanhã no Maracanã, vai enfrentar o Red Bull Bragantino também no Maracanã, dia 22, depois vai à Arena MRV contra o Atlético Mineiro, joga contra o Ceará no Maracanã e enfrenta o Mirassol, isso já depois da Libertadores e tudo mais, no último jogo, a ver o que vai acontecer até lá, se o Flamengo estará ou não ainda disputando ponto a ponto com o Palmeiras. Aliás, contra o Fluminense, o nosso clássico de amanhã, a torcida do Flamengo está bem irritada com o John Kennedy. Aliás, fazia tempo que eu não ouvia falar desse rapaz, eu nem sabia que ele já tinha retornado, ele estava lá no México, salvo engano, não é? Ele que fez o gol da final da Libertadores também, que deu o título ao Fluminense. Ele deu uma declaração provocando o Flamengo, provocando a torcida do Flamengo. Ele falou basicamente o seguinte: se nós não vamos ser campeões, então a gente não pode deixar o Flamengo ser campeão. Abre aspas para o John Kennedy. Nos últimos jogos eu não tenho feito gol, mas acho que estou com um sentimento bom de que vai sair em breve. Se a gente não vai ser campeão do Brasileirão, não pode deixar eles serem também. Tem que ganhar, mano. Tem que ganhar e tentar atrapalhar o máximo. Se isso acontecer, e aqui, gente, quem é que ficou impressionado, surpreso com essa declaração? O Fluminense quer mesmo atrapalhar o Flamengo. É claro que sim, eu falei sobre isso ontem. É lógico que eles não vão entrar em campo para perder. É até difícil você jogar para perder. Agora, você pode deixar o corpo um pouco mais leve, não ir em todas as divididas. O mesmo vai acontecer contra o Atlético Mineiro, na casa deles. Ou vocês acham que eles vão permitir que aquele que foi o primeiro campeão naquele estádio e zoará o Galo para sempre, venha a ser o campeão? Eles não têm nada contra o Palmeiras. Já o contrário acontece em relação ao Flamengo. Se acontecer do Fluminense atrapalhar a gente amanhã, vai ser tal qual aconteceu em 2023, ano em que o Fluminense chegou à final da Libertadores. Também estávamos disputando o Brasileirão com o Botafogo e com o Palmeiras. Botafogo acabou perdendo para o Palmeiras
o título nas retas finais, ali na reta final. Naquele momento, também na 34ª rodada, há 2 anos atrás, o Fluminense empatou em 1-1 com o Flamengo. A equipe de Fernando Diniz na época não brigava por nada, já vivia a ressaca do título da Libertadores e nos atrapalhou, né? O gol do Ione Gonzalez virou uma espécie de troféu extra. Ali eles atrapalharam muito a briga pelo título. Tomara que não aconteça o mesmo dessa vez, tomara que o John Kennedy tenha que sair com o rabinho entre as pernas. Parece que no primeiro turno ele também falou algo assim, nem do banco saiu contra o Flamengo. A ver o que vai acontecer amanhã depende dos caras, né? O Flamengo tem que pegar esse tipo de declaração e falar, não vamos deixar, nós é que não vamos deixar que se tire esse título. Eu lembro, gente, em 2004, aqui só fazendo um parênteses, o Atlético Paranaense dominou, acho que foi em 2004 isso, dominou o Campeonato Brasileiro quase que de ponta a ponta. O Washington, coração valente, fazia gol toda a rodada, marcou, sei lá, 30 e poucos gols. Só que faltando 2 rodadas, salvo engano, quem assume a liderança? O Santos, ainda do Robinho, o Santos do Vanderlei Luxemburgo. E eu lembro que quando o Santos assume, e salvo engano eles ganharam do São Caetano, o Léo chega na câmera e fala, acabou, ninguém tira mais, ninguém tira mais. É isso que o Flamengo tem que ter dentro de si, ninguém tira mais. Faltam 5 rodadas, tem que pegar nos dentes esse título. E não deixar de jeito nenhum, seja quem for, tirar esse título da gente. Agora falando de Libertadores, gente, faltam cada vez menos dias até o dia 29, misericórdia. Dia 29, eu tava até querendo fazer uma live, não aqui, mas lá na outra rede, de vídeos mais curtos, para poder estar no clima desde cedo. Me esquece. A minha ideia aqui é, se tiver sol, pegar uma praia, ficar com meu pai já o dia inteiro, já no clima do jogo, no espírito do jogo. O jogo vai ser às 18 horas, né? Pouco mais tarde do que o previsto. E torcer para tirar da garganta aquilo que está preso desde 2021. E quem mora no Rio de Janeiro, e até quem não mora, né, quem quiser ir para lá, saiba que vai ter FanFest no Maracanã. O Flamengo já divulgou que vai fazer tal qual fez em 2019, né? O mesmo modelo, com shows de artistas ligados ao Flamengo, telões por todo o estádio. Isso vai acontecer, tá, gente? Não tem horário, não tem ainda como é que vai funcionar, mas isso vai acontecer. Vai ter uma estrutura montada no Maracanã no dia 29 para que a torcida possa acompanhar lá diretamente do estádio. Agora falando sobre o que o Flamengo precisa fazer para ser campeão antecipado. Quando é que isso aconteceu pela última vez com o Flamengo? 2019, lembram? Ganhamos a Libertadores e sem jogar, sem entrar em campo, o Flamengo ganhou aquele título que também era disputado contra o Palmeiras, mas de uma maneira muito diferente, porque agora, se estamos disputando ponto a ponto, naquela altura, o Palmeiras ficou muito atrás, muito atrás. O Flamengo destroçava times e técnicos, inclusive fez com que o Mano Menezes caísse após perder, acho que foi por 3-0, né? Ou 3-1, dentro lá do Allianz Parque. Bom, é difícil, tem que contar com tropeços do Palmeiras e também contar com tropeços do Cruzeiro, gente. O que precisa acontecer? Então vamos lá. Se o Flamengo vencer os 3 jogos, o Palmeiras precisa tropeçar 2 vezes. Isso para ser campeão antes da Libertadores. Antes da Libertadores. Então, se vencer os 3 jogos, o Palmeiras precisa perder 2 vezes. Se o Flamengo vencer 2 e empatar 1, o Palmeiras tem que perder 2 e o Cruzeiro empatar 1. Se o Flamengo vencer 2 jogos e perder 1, o Palmeiras só pode somar 2 pontos. Ou seja, 2 empates e 1 derrota. E o Cruzeiro tem que perder 1 jogo ou ter 2 empates.
Se o Flamengo vencer um jogo e empatar 2 jogos dos 3 que restam até a final, então o Palmeiras tem que empatar um jogo e perder 2, e os mineiros têm que vencer uma das 3 partidas. Se o Flamengo tiver uma vitória, um empate e uma derrota nos 3 jogos até lá, então o Palmeiras precisa perder os 3 jogos, olha que perigoso que é, e o Cruzeiro só conseguir, no máximo, vencer uma vez e empatar outra. Quer a melhor tática? Ganha todos os jogos. Ganha todos. E deixa para ver o que vai acontecer. Deixa, espera. Espera. Faz a sua parte, Flamengo, e o universo vai fazer a parte dele lá. Deixa a pressão para cima dos caras. Deixa a pressão para cima dos caras. Ganha os 3. E no mínimo, a gente vai chegar em alta na final da Libertadores. Se a gente chegasse hoje na final da Libertadores, se a final fosse agora, a gente já ia estar muito melhor do que estávamos semana passada. Quando o nosso moral estava lá embaixo, muita gente já achando que o campeonato estava perdido. Então, no mínimo, ganhando os 3 jogos até lá, a gente chega com moral, em alta. E se Deus quiser, vai ser assim. Agora, uma última informação quanto ao João Gomes. João Gomes, cria do Flamengo. O Flamengo tem 10% do jogador ainda, que foi vendido ao Wolverhampton, ali acho que em 2022, talvez, né? 2023, acho. Pouco mais, foi 115 milhões, eu até achei pouco na época, ia ser menos de 100 milhões, ia ser 98 milhões, salvo engano. Aí no finalzinho ali da negociação aumentou um pouco o valor. Ele está prestes a deixar o Wolverhampton, já vem falando sobre isso há algum tempo. Não apenas nessa janela, mas na anterior também. O destino provável dele é o Manchester United. Manchester, que é treinado pelo Rubem Amorim, técnico português, que já deu aval para contratá-lo. O valor é alto, cerca de 60 milhões de libras, e o Flamengo pode ganhar dinheiro com isso, já que tem 10% do atleta, como eu falei. O Flamengo pode receber em torno de 41,8 milhões de reais. 41,8 milhões de reais. Por isso que é interessante você colocar esse percentual. Eu jogo o modo carreira, estou jogando pela primeira vez o modo carreira no FIFA, no EAFC 26, né? E toda vez que eu vou vender algum jogador novo, eu quero ali um percentual. Até vendo, mas tem que deixar um percentualzinho. Você nunca sabe quando é que o cara vai vingar e você pode acabar lucrando com isso ainda mais, como é o caso do Flamengo agora. Tomara que aconteça. Ele que nem tem sido chamado para a seleção, né? Não tem sido chamado para a seleção, não foi chamado agora nessa última vez pelo Carlo Ancelotti. A ver o que vai acontecer na carreira do menino, que é um bom rapaz, esforçado, né? Jogava muito ali no meio de campo do Flamengo. Tomara que vai ser bom para ele, certamente vai ser bom para o Flamengo. Embora a draga que o Manchester United tenha vivido aí, esteja vivendo nos últimos anos. Que Deus nos livre do mal, da inveja alheia. Isso aqui é Flamengo. Saudações rubro-negras. Deus nos defenda. Flamengo. Meu irmão rubro-negro, minha irmã rubro-negra, obrigado por ter ficado comigo até aqui. Se inscreva no canal, por favor. Só clicar aqui embaixo, você não paga nada. Divulgue a seus amigos. Deixa o like no vídeo, comenta qualquer coisa, porque isso me ajuda muito. Isso me ajuda muito, gente. Estou gravando esse vídeo bem cedinho, antes de começar a trabalhar. E um trabalho pesado, enfim, que envolve bastante o intelecto. Mas eu tenho tentado manter aqui, mais uma vez, a sequência de vídeos no canal. Não é fácil, mas com o apoio de vocês eu vou em frente. Muito obrigado, vejo vocês no próximo vídeo.